Desperta, meu povo, bom dia, feliz sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Hoje eu preciso confessar para vocês que eu não ia fazer nenhuma mensagem, não estudei nada, não anotei nada aqui, meu caderninho em branco, eu estava fazendo outras coisas aqui. E só que eu li o devocional da Ludmila, a minha amiga, e ela me trouxe aqui na mensagem, numa passagem, que fala da samaritana. E aqui ela diz que Jesus é suficiente, né? E no final das contas ela fala o versículo para a gente meditar. Ela traz aqui para a gente em João capítulo 4, quando fala da samaritana, né? A samaritana, para a maioria das pessoas que sabem, para todos que sabem, foi uma mulher que foi buscar água no poço, e Jesus estava lá naquele poço, e Jesus ofereceu a água de vida eterna, né? Que é a água que ele pode dar, porque aquela água que ela estava buscando ali, ela ia voltar a ter sede. Mas se ela buscasse no Senhor, se ela buscasse em Jesus a verdadeira fonte de água viva, ela não voltaria a ter sede. Só que o que me chamou a atenção nessa mensagem foi a seguinte coisa. Jesus sabia quem ela era, obviamente. Sabia que ela já tinha sido casada, já sabia que ela tinha 5 maridos, enfim. E ela, por sua vez, ela sabia, já tinha ouvido falar que haveria de vir um Messias, que se chamaria Cristo. E durante a conversa, ela falou a seguinte coisa, no versículo 25, João capítulo 4, no versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então ela sabia que existia alguém que viria ali, que viria salvar, que viria falar, que viria anunciar todas as coisas. Só que ela estava diante do Messias, ela estava na frente do Messias. Só que por conta de toda a circunstância da vida dela, ela não conseguiu enxergar que aquele que estava diante dela era o Messias já. E precisou o quê? Precisou Jesus se apresentar a ela e falar assim, querida, sou eu sou o Cristo. Ele fala no versículo 26, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. E aí chegaram os discípulos e tal. Então, assim, essa mensagem é uma mensagem curta mesmo, mas é só para poder alertar, a gente ficar em alerta aos sinais de que Cristo está ao nosso redor. Que apesar de todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, Cristo está ali com a gente. E que a gente precisa enxergar através das circunstâncias, sabe? Que as circunstâncias não consigam ocultar o brilho, ocultar a presença de Jesus na nossa vida. Eu falo isso por estar sentindo isso também, sabe? Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e eu fico assim, Senhor, estou caminhando contigo, estou orando, estou aqui todos os dias, eu venho para cá. E às vezes eu esqueço de conseguir enxergar Cristo nas circunstâncias, conseguir enxergar que Cristo está agindo. Muitas vezes eu enxergo, a maioria das vezes eu enxergo, eu sei que Ele está ali, mas do meu coração humano, dos meus olhos humanos, né, dos meus olhos que a terra há de comer, às vezes a gente esquece da presença de Deus, esquece da presença de Jesus na nossa vida, esquece que Ele está trabalhando em cada momento, em cada área, em cada circunstância que estão acontecendo, seja ela financeira, seja ela no coração, seja ela na alma, seja ela em qualquer uma dessas coisas. Mas que Ele é a real fonte, sabe? A real fonte de água viva. Então que a gente consiga, sabe, se atentar aos sinais, se alertar aos sinais de Deus, que a gente consiga sentir e enxergar a presença de Jesus na nossa vida. Então, como eu disse, essa é uma mensagem curtinha, foi só mesmo inspirada, não foi estudada, foi só mesmo uma vontade do coração de falar que Jesus Cristo é o Messias.
Deixa eu trazer só mais um versículo aqui, né? Porque Jesus disse para aquela mulher, no versículo 21, vou voltar um pouquinho. Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que é que eu entendo aqui? Jesus está dizendo que somos nós, pessoas comuns, pessoas debilitadas, pessoas humanas, que nós somos os verdadeiros adoradores de Cristo, que nós que devemos falar de Jesus, que nós que devemos proclamar a palavra de Jesus, que nós que devemos ler do nosso jeito, sabe? Com erro de português, mas com um real entendimento de quem é Jesus na nossa vida. Às vezes a gente fala aqui, às vezes a gente erra, às vezes a gente tem uma dicção meio enrolada, né? Como eu já falei, eu tinha a língua presa, mas o real entendimento e o real valor está aqui no coração. Então essa é a mensagem que eu tenho para trazer aqui para vocês, que a gente consiga enxergar Jesus através das circunstâncias, que a gente consiga enxergar Jesus do nosso lado todo momento. Espero que vocês tenham um lindo, extraordinário, abençoado dia, sempre na presença e no poder do Espírito Santo de Deus, que Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, e às vezes eu me constranjo com o amor, com o cuidado e com quem Ele é na minha vida. E Ele pode ser na sua também, Ele pode ser na vida de quem quiser. Basta a gente ter um coração disposto e quebrantado para poder receber o melhor, a melhor água que pode existir, a água de vida eterna. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.